Rede Brasil apresenta Papo de Mãe, um programa que trata do universo da mulher-mãe, seus anseios, sua história e desafios. Papo de Mãe. Apresentação: Aline Gomes, com a psicóloga Ana Cláudia. Muito bem, estamos começando mais um Papo de Mãe aqui na Rede Brasil, no Tarde Sempre Mais. Hoje é sexta-feira e, como vocês sabem, tem esse momento aqui para as mamães e para dar continuidade a esse tema super importante, que é a relação da mãe com as avós, né, a sogra, tem essa participação importante. E hoje, irmã, a gente quer saber o seguinte: a importância da avó no momento pós-parto, né? Quando chega o bebezinho e tal, todos aqueles cuidados de um recém-nascido e tá lá a vovó também ajudando. Como é que a gente consegue ter sabedoria nessa hora, né? O que deve ser feito? Mais uma vez é um prazer estar aqui, né, com você e com as nossas queridas ouvintes e os nossos ouvintes também. E eu acredito que este é um momento que a presença da mãe, da sogra, se potencializa e pode ser uma coisa positiva. Eu estou dizendo que pode ser porque existe aquela presença que acalma, existe aquela presença que estressa, né? O momento do pós-parto é conhecido, inclusive na literatura, como um momento em que nós parece que regredimos um pouco a essa posição de filha, né? Esse é um momento muito delicado, especialmente quando é o primeiro filho. Eu gosto de dizer, pelo menos essa foi a minha experiência, e muitas mamães, amigas minhas que eu converso, passaram pelo mesmo. Que quando você vai ter o primeiro filho, é como se aquela experiência fosse uma experiência em que a grávida estava no foco. Porque durante toda a primeira gravidez, a grávida é o centro das atenções, né? No primeiro filho. No segundo filho existe já uma criança. Então, essa mãe é uma grávida que precisa de repouso, de descanso, mas que já é experiente, que também tem esse filho. Então, o foco é esse filho mais velho, ou enfim, não é, se houverem mais 2 ou 3 ou 4 ou 5, não sei. Esses filhos são o centro ali naquele momento. Então, especialmente, claro que isso varia de grávida para grávida, de mãe para mãe. Então, no momento do pós-parto, existe uma série de questões, que vão ali estar interagindo e tornando esse momento um momento muito bonito. Um momento assim que é sem igual. Você é mãe, sabe, não é? O que é ter o seu filho nos braços, mas é também um momento de desafio. E é nesse momento de desafio que, se a vovó puder estar presente, seja a mãe ou a sogra, é de benefício. Não é? Primeiro, porque muitas vezes os hormônios, as ansiedades, também as adaptações, porque quem pensa num bebê pensa numa coisinha fofinha, num ser fofinho, bonitinho, sorrindo nos braços da mãe. Nós não pensamos, não é, na imagem, essa mãe de primeira viagem, ela não vai pensar nesse bebezinho como alguém que às vezes no começo, não é, constantemente precisa de uma troca de fralda, que chora a noite toda. Então, esse processo, esse tempo de adaptação, a questão do sono, de ir regulando o corpo, né? Porque o nosso corpo se regula. Eu não sei como foi com você, mas com a maioria das mães é assim. Você vai entrando naquele ritmo até que ele se torna o seu ritmo automático durante rotina, as noites. Né? Mesmo o bebê que não acorda muito, mas tem toda aquela rotina noturna, ou de acordar mais cedo, de amamentar, que é com certeza alterada. Então, nesses primeiros dias, é primordial que exista alguém ali que possa confortar essa mãe, que possa apoiá-la, que possa muitas vezes ajudar nas tarefas domésticas. Né? Exatamente. Não está com muita prática e a vovó pode dar uma ajuda. Pode ajudar no cuidado, no banho, sugerindo formas de acalentar, de pegar o bebê. Então, isso é muito importante.
Agora nós estamos falando dirigidas às mamães. E aí tem um outro lado da história que é importante que nós aprendamos a lidar. Então, primeiro, se você é uma mamãe no pós-parto, no primeiro mês de vida, nós devemos aprender a lidar com a ajuda que está disponível no momento. Muitas vezes, essa mamãe quer a sua mãe 24 horas por dia. E essa mãe tem outros afazeres, tem o seu marido, tem o seu lar, às vezes tem ocupações na igreja, ocupações outras. Então, o sentimento, muitas vezes nesse pós-parto e nesses primeiros dias, é um sentimento de querer a mãe ali por perto pela própria insegurança. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, valorize a ajuda disponível, em vez de almejar por aquela que não pode existir. Então, é muito importante que nós nos perguntemos como minha mãe, como minha sogra pode ajudar. Muitas vezes, por exemplo, essa mãe quer a sua mãe, isso é natural desse momento. Eu lembro quando meu primeiro filho nasceu, a cena assim, mas hoje eu morro de rir. Fui eu debaixo das cobertas, chorando, e quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de grandes arroubos temperamentais, e eu chorando, e meu esposo se esforçava para me ajudar. Minha cunhada mais velha, eu só tenho irmãos, não tenho irmãos, também se esforçava. Eu me lembro dela chegando do meu lado dizendo, Ana, eu estou aqui. Eu chorava e tinha até vergonha de dizer o que era. E aí meu marido chegou e disse, olha, filha, se você não me disser o que está sentindo, que está com a dor, alguma coisa, eu não vou poder te ajudar. E eu, aos prantos, eu quero a minha mãe. Porque a minha mãe tinha ido atender um trabalho da igreja e ia chegar logo em seguida, ia passar a noite comigo. Mas aquele era um momento tão sério, eu descobri que meu filho tinha icterícia, que não é uma coisa de outro mundo, mas para mim naquele momento era. E aí minha mãe veio à noite, eu estava sem me alimentar direito, fez um cuscuzinho com carne guisada. Aí como eu comia aquela comida, parecia que era uma criança de 5 anos. Então, essas emoções são comuns, são naturais nesse momento. Mas é importante que você se pergunte, como eu posso ser ajudada? Segundo, aceite, além da ajuda que está disponível, a ajuda da forma que as pessoas podem ajudar. Você não pode querer que todo mundo faça as coisas como você faz. Então tá lá a sogra no maior esforço, deixou o marido em casa e vem fazer a comida, e a mãe lá no pós-parto em pé fiscalizando se a sogra está fazendo a carne do jeito que ela faz. Né? Então é um momento que nós precisamos um pouco abrir mão, especialmente nesses primeiros dias, assumir o lugar de ser cuidada, porque quando todo mundo se vai, que a porta da casa fecha, aí que começa a história real para a mãe e para o pai. Às vezes no segundo dia, a minha filha, o meu segundo pós-parto cheguei em casa, já fui dar banho no mais velho, que só quis tomar banho comigo, é uma outra história. Mas muitas vezes esse primeiro pós-parto é importante. E a presença da mãe vai ajudar essa mamãe, não é, recente, a não desenvolver muitas vezes uma depressão pós-parto, a não ter sintomas mais sérios mesmo de saúde mental. Então, o papel das avós, da mãe, da sogra, são primordiais nesse momento. Né? O que às vezes a vovó precisa ter cuidado é lembrar que ali é uma outra casa, é uma outra família, que nem tudo é perfeito, mas que é um lar que precisa ser respeitado, não é? Muitas vezes a avó tem aquelas crendices de enterrar o cordão umbilical. Tem a fralda, né, também. A história da fralda. Não pode torcer para a criança não ter cólica. Pois é, e aí também tem que se lidar com isso naturalmente. Então, por exemplo, se for o caso da sogra, conversa com o marido, com calma, não acusando a mãe. Não é? É diferente você dizer, ai, tua mãe está fazendo isso. E dizer, olha, filho, eu não estou me sentindo bem com essa atitude. Vai lá, tenta conversar com ela, né? Explica para ela que aqui em casa a gente não faz assim. É diferente de você fazer uma acusação, afinal é a mãe do seu marido. Não é? E às vezes essa mãe cria uma situação, essa esposa,
que põe o pobre do homem entre a cruz e a espada, entre os dois amores. Não é? Então, não é esse o caso, mas conversa, dá uma dica em vez de se indispor e criar uma confusão. E minimizar as possibilidades de conflito. Isso é importante. Até porque naquele momento, pós-parto, você realmente está precisando dessa ajuda. Né? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa sobre segundo filho, às vezes terceiro, não sei. Mas muitas vezes a mãe está preocupada com aquele mais novinho que perdeu o papel principal e deixa um monte de regras e de coisas. E assim, aí a vovó vai cuidar nesse momento. E ela tem um jeito dela de cuidar. Então, assim, a gente precisa muito, na relação com os avós, não só no pós-parto, mas na vida em geral, se perguntar o que é realmente importante das minhas regras. Então, por exemplo, talvez você dê banho no seu filho após o jantar e conte a história. A vovó dá antes do jantar e conta a história no sofá. E aí, muitas vezes, é um maremoto por conta daquilo. Não, porque eu não faço assim, e ele vai se acostumar assim, eu não vou fazer desse jeito. Então, é muito importante que nós estabeleçamos, de fato, o que é central, o que é importante. Então, e se a criança vier, olha, aquele é o jeito da vovó. O jeito da mamãe é outro. É bom que você tenha a vovó e tenha a mamãe, cada um do seu jeito diferente. E aí a gente estabelece os espaços. Pois é. Então esse foi o Papo de Mãe de hoje, agradecendo aqui a irmã Ana Cláudia mais uma vez participando, e para você que quer acompanhar também pelo blog, né, assistir pelo blog também, né, irmã? Claro, com certeza. Vai poder acompanhar também todas as dicas da irmã Ana Cláudia. Muito bem, na realidade, Aline, eu digo que nem são dicas, são aprendizados que a gente tem e que vamos compartilhando, aprendendo com outras mamães. Às vezes eu falo alguma coisa no blog e uma mãe vem me dar uma dica. Mulheres mais experientes que vêm, que também apoiam, que nos ensinam. Então é uma construção. O que eu gosto do blog é porque eu ando junto com outras mamães, a mesma estrada, o mesmo caminho. Né? Isso nos traz muita felicidade. Com certeza. E também a fanpage, né? Nós temos na fanpage do blog, é só procurar Mamãe Está em Casa no Facebook, você vai nos encontrar lá. Ok, então próxima semana tem mais Papo de Mãe aqui na Rede Brasil. A Rede Brasil apresentou Papo de Mãe, um programa que trata do universo da mulher mãe, seus anseios, sua história e desafios. Papo de Mãe. Apresentação: Aline Gomes, com a psicóloga Ana Cláudia.